A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, que nos reúne, essa graça e esse amor profundo que nos reúne nesta manhã mais uma vez, para juntos adorarmos ao nome do Senhor que é digno. Um cordial bom dia para você, para toda a sua família. Nós estamos neste formato ainda online,
mas a celebração, ela extrapola os limites do templo, porque templo nesse dia é a sua casa, é a sua família. Eu quero convidar você para a leitura do Evangelho de Lucas. No capítulo 1, nós vamos ler de 46 ao 55. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, de 46 ao 55, o chamado Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. O Senhor nos visitou através da promessa do Senhor, pelo ventre de Maria. O Senhor viveu entre nós, o Senhor morreu entre nós, o Senhor ressuscitou entre nós e está vivo, e Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E é isso que nós vamos fazer agora, cantando o hino de número 11, a Santíssima Trindade. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Justo e compassivo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e
Tu és soberano, ó Deus, excelso Criador. Tu és santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da Tua glória. Invocamos, ó Deus, essa Sua sagrada presença no agir desse culto, no conduzir desse culto. E que, ó Deus, todo rito, cada momento do culto, cada canção, cada leitura, cada oração, sobretudo a Tua palavra, pregada, ministrada a nós, venha, ó Deus, ao nosso encontro, ao nosso socorro, mas que seja para glorificar o Teu nome. O Senhor é digno, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos nesta manhã uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Creio que a cada momento que o Senhor nos concede esse privilégio de podermos falar do seu nome, de estarmos juntos, provavelmente, em grande parte, mesmo que distantes uns dos outros, mas a certeza de que nós estamos diante do trono daquele que é o Senhor de toda a terra. E do nosso coração deve partir algo que, acima de tudo, deve ser uma resposta à presença do Espírito de Deus nos nossos corações, que é de nos prostrarmos diante dele, reconhecendo a nossa incapacidade humana de cumprir aquilo que o Senhor deseja, entendendo que nós precisamos do seu agir no nosso coração para que possamos sentir aquilo que Deus sente, para que possamos olhar as coisas da forma como o Senhor vê. Portanto, o desafio para o meu e para o seu coração agora é que nós possamos entender que somente com a ajuda de Deus nós podemos deixar todo o caminho mau, porque nós temos que buscá-lo. Então eu quero convidar que você curve a sua cabeça por alguns instantes, colocando-se diante do trono do Senhor, daquele que conhece o meu e o seu coração, e o único que tem o poder para poder nos perdoar de toda iniquidade. Vamos orar. Ó Senhor, nós nos colocamos nessa manhã diante do Teu altar. Em primeiro lugar, Pai, pedindo-Te perdão por não desfrutarmos da Tua presença como deveríamos.
Nós te conhecemos, nós conhecemos a tua palavra, já fomos, Senhor, impactados pelo teu poder, pela tua presença, e muitas vezes, Senhor, seguimos o nosso dia, muitas vezes nos esquecendo de tudo aquilo para o que o Senhor nos chamou. Portanto, Pai, nos perdoe, porque tantas vezes não temos buscado ao Senhor como deveríamos. Mas também te pedimos perdão, porque quando não te buscamos, Pai, nós não nos tornamos um testemunho vivo para aqueles que não te conhecem. Portanto, os que estão caminhando, Pai, a passos largos para a perdição e que precisam de um testemunho vivo de alguém que conheça o Senhor. Pai amado, faz da nossa vida um instrumento, de forma especial nesse tempo, Pai, onde é tanto alardeado a questão da morte, que nós possamos, como teu povo, declararmos vida, a vida que provém do Senhor, a vida que provém da tua presença, a vida que encontramos em Jesus Cristo. Pai amado, queremos colocar os nossos corações diante do teu altar. Perdoa, Deus, os nossos pecados, fortalece os nossos corações nessa jornada e usa-nos como um instrumento teu, de pessoas que buscam e conhecem a ti. Em o nome de Jesus é que oramos. E juntos nós oramos como no passado o Senhor assim ensinou os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, querida igreja. Esse é o momento da entrega de dízimos, ofertas, um momento muito importante do nosso culto. Bendizei o Senhor. Se você pode, no local onde você está nesse momento, eu quero te estimular a levantar. Todos nós vamos levantar. E se também te for possível, né, ler em voz alta onde você está, leiamos juntos o que está em Salmo 66, de 8 a 15. Salmo 66, de 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem em nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Com muita alegria no coração, com muita gratidão no coração, vamos entoar o hino 93, Firmeza na Fé. Para você que deseja fazer a sua contribuição, entregar o seu dízimo, você deve encontrar aí na tela as contas da igreja. Você pode também fazê-lo ao longo da semana, na secretaria da igreja, que haverá gente para te receber aqui. Então, mais uma vez, com alegria, entoemos o hino 93, Firmeza na Fé.
Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Oh, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Ó Pai, não tem dia da nossa vida que nós não tenhamos que agradecer, porque o Senhor nos colocou a eternidade no nosso coração. Ó Pai, a dádiva de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Pai, isso é motivo de gratidão da nossa parte ao Senhor. Estamos, nesse momento, nesse culto, Senhor Deus, querendo engrandecer realmente e louvar o Teu nome. Ó Pai, olhamos para a história dessa igreja, olhamos para a nossa história particular e vemos, Senhor Deus, infinitas bênçãos. Até aqui nos tem guardado e sustentado o Senhor. Que maravilha, Pai. Nesse momento, muito mais do que dízimos, muito mais do que ofertas monetárias, Senhor Deus, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Usa-nos, Senhor Deus, para o Teu serviço. Abençoa-nos e abençoa também, Senhor Deus, os recursos ora arrecadados, Senhor Deus. Que eles sirvam realmente para a manutenção da Tua casa e para o destino que está no Teu coração, Senhor Deus. Abençoa as mãos, Senhor Deus, que vão administrar esse recurso, Senhor Deus. E que tudo redunde para a honra e glória do Teu nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar a preciosa atenção de todos para a leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 24, ou seja, todo o capítulo. 1 Reis 17, começando do primeiro verso, nós lemos assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite,
fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não falhou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor, que momento singular da narrativa da palavra de Deus estamos examinando nesta hora. Vimos pedir-te, ó Pai, que tu alumies a nossa mente pelo teu Espírito Santo, para termos convicção, compreensão e determinação de alma, para andarmos consoante ao teu propósito e à tua vontade em nossa vida. Oramos-te assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Sempre na busca de um título que possa ensejar a nossa mensagem, estando a meditar nesta página sagrada, pensei que poderia pregar sobre esse tema: uma coisa não está tão ruim que não possa piorar. Está ruim, mas pode piorar. E tendo isso em mente, diante das circunstâncias que estamos vivendo hoje, até pensei em trocar esse título por uma frase, em vez de uma frase inteira, por uma única expressão: lockdown. Esse anglicismo que nós já nos habituamos a usar, a ouvir e a proferir, e que parece causar tanto espanto. Na última sexta-feira, recebemos das autoridades públicas a informação que as coisas iam ficar mais difíceis, que restrições maiores seriam estabelecidas a partir já da meia-noite daquele dia. E então
o que já não estava bom parece ter piorado. Mas depois, lendo o documento que decretou as medidas mais restritivas, e principalmente no dia de ontem, observando que sim, algumas coisas mais se tornaram dificultosas, principalmente para certos setores, eu cheguei à conclusão de que a circunstância exarada nessa passagem era muito mais séria do que nós estamos vivendo hoje. Por isso, eu abro mão da expressão singela, da palavra única, lockdown, e volto ao tema original. Uma coisa não está tão ruim que não possa piorar. O cenário é o do início do 8º século antes de Cristo. Elias, chamado profeta do Senhor, tem a grave missão de vaticinar um período longo de seca, aridez, o que naturalmente traria todo o desenrolar de falta de alimento, escassez dos produtos mais básicos, dificuldades na ordem econômica, nos relacionamentos, uma crise instalada. E aquilo que é realmente uma coisa ruim para o todo da população, nós vamos ver que para o profeta ficou pior ainda. Porque a palavra do Senhor que veio a ele dizendo: você tem que profetizar que haverá um tempo longo, sem chuvas, segundo a palavra de Deus, você vai viajar agora uma longa distância, provavelmente 200 quilômetros, a pé. Não é 200 quilômetros de veículo motorizado ou de bicicleta, como o nosso querido reverendo Davi sempre gosta de dar as suas pedaladas. Não, a pé. E você vai até um lugar onde tem uma fonte chamada Querite. Opa, pelo menos ali tem água. Mas é curioso, porque Querite, que ficava distante cerca de 200 quilômetros de onde Elias se achava anteriormente, significa lugar de corte, lugar em que uma lâmina vai passando para afiar, para apontar uma rocha e, por que não dizer, uma vida. Como muitas vezes nós vamos sendo lapidados, vamos sendo cortados, vamos sendo aprimorados em meio a muita dor, a muita luta, a muita dificuldade. Mas qual é o cardápio que vai ser servido para o profeta? Uma coisa não está tão ruim que não possa piorar. Ele é alimentado pelo que os corvos lhe traziam. Estes garçons especiais, mandados pelo Altíssimo para levar pão e carne num lugar de corte, de Querite. E quando nós chegamos ali no versículo 7, nós lemos que, passados dias, a torrente secou. O que está ruim pode piorar. E à primeira vista, quando chega nesse ponto, chegamos no fundo do poço mesmo, a gente pensa, a história vai mudar. Mas Deus diz assim: você agora vai sair daí e vai para Sarepta. E de Querite a Sarepta a distância é maior ainda do que 200 quilômetros. Mais ao norte, hoje seria uma região que está contemplada no Líbano. Era uma região estranha para Elias. Ele está fora dos limites de Israel. Ele vai a um povo pagão. E Deus o manda onde? Para Sarepta, para ser atendido por quem? Por uma viúva, que ainda tem sob a sua dependência um filho, e uma mulher que não tem provisões. Uma mulher que não tem estoque em casa para poder ficar em casa, porque está tudo bem. Né? E cá entre nós, esse negócio de fique em casa quando a minha despensa, se não está abastecida para meses, pelo menos para semanas, é muito fácil. Mas para quem não tem uma latinha de alimento para servir,
é um pouco mais difícil. É bom a gente pensar quando fica julgando determinadas classes de pessoas. E é para este cenário que Elias é enviado. O milagre de Deus tem lugar, o desafio que ele deixa à mulher, ela cumpre, da sua botija não faltou azeite ou farinha, foram alimentados, parece que agora o fundo do poço chegou. Mas qual o quê? Quando alcançamos o versículo 17, onde imaginamos agora acabaram-se todas as ondas da pandemia. Já foi a primeira, a segunda, a terceira, não sei quantas. Agora nós temos horizonte de brigadeiro. Agora o vento é a favor. O texto diz que o menino, o órfão de pai, ele adoeceu. Mas a sua doença foi de tamanha ordem, se agravou tanto, que ele morreu. Uma coisa não está tão ruim que não possa piorar. E se era ruim para toda a população, como vimos no detalhe, muito ruim para o profeta, nos seus deslocamentos, na sua dependência de alimentos que viessem de uma maneira inesperada. A situação da viúva também nos dá esse mesmo cenário aqui exposto. No entanto, é no meio de todo esse contexto que nós extraímos lições muito preciosas para enfrentar esses tempos tão ruins, em que de del em del as coisas vão aparentemente piorando. E é isso que eu gostaria de trazer a lume diante da passagem lida que está sendo exposta, porque sim, as coisas podem piorar, mas nós podemos dar uma contribuição diferenciada para que elas, mesmo em meio ao cenário mais tétrico, elas se transformem em bênção para nós, para os nossos e para quantos o Senhor determinar. E esta é a primeira lição que nós aprendemos. Confiança diante do perigo. O profeta finalmente chega em Sarepta e, pela direção de Deus, se depara com a viúva, lhe pede água. Lembremos-nos sempre, é tempo de sequidão, não chove, e ela traz um pouquinho de água para ele. Então ele diz assim: agora eu estou com fome. E então ele diz assim: você faz um bocado de pão para mim, traz um bocado de pão na tua mão. Aí ela diz: tão certo como Deus vive, como Deus sempre vive. Em outras palavras, essa expressão que ela usa aqui, tão certo como vive o Senhor, é tão certo como Deus que é eterno. Eu não tenho nada. Sobrou lá em casa um bocadinho só de farinha e de azeite, e nós vamos fazer a última refeição. Estou levando aqui um pouquinho de lenha, 2 cavaquinhos para acender o fogo. Vamos fazer essa comida e nós vamos morrer. É o que nos restou, é o que nos sobrou, é o perigo iminente. E o que o profeta diz diante desse cenário? O leitor desavisado, talvez querendo antecipar os fatos, diz: mas que profeta insensível, mulher sem nada em casa ainda, ele diz para ela fazer a comida dele, e diz que tem que fazer com prioridade. Mas note bem, vamos parcimoniosamente na leitura e na meditação da Bíblia. Versículo 13: Elias lhe disse: não temas, não temas, não temas. Este é o ponto primordial. A prioridade para atender a necessidade do profeta, nós vamos ver um pouquinho para frente. Mas o ponto principal aqui é esta declaração, que é uma espécie de evangelho em miniatura. Não temas, não temas. Isso parece contrariar tudo o que nós temos vivido nos dias presentes, em que os porta-vozes da desgraça,
os propagadores do desânimo, os que se regozijam em trazer as notícias mais agravadas possíveis, sob a lenda de que estão bem informando, mas só estão produzindo medo, horror, preocupação, sem que isto venha a surtir um efeito positivo naquilo que se imagina. Já que todo mundo vai ficar com medo, todo mundo vai ficar fechadinho dentro de casa, como se fosse tão simples as coisas assim. E o profeta diz o contrário. Uma coisa não está tão ruim que não possa piorar, mas você vai ter confiança diante do perigo. Não temas. Quando Josué recebe a missão de introduzir Israel na terra prometida, tendo acompanhado a liderança de Moisés por 40 anos, ele tremeu. Ele sentiu os seus joelhos baterem um no outro. Mas a palavra do Senhor veio a ele nesses termos: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque você vai cumprir essa missão. Eu estou contigo, eu não te desampararei, eu estarei adiante de você. E assim o foi com tantos dos profetas, dos apóstolos, esta certeza da presença de Deus, que impõe, que insere no nosso coração confiança diante do perigo. Quando naquela noite em que a estrela apontou no céu para informar que o Salvador era nascido, o anjo veio até onde estavam os pastores amedrontados, intimidados diante daquele cenário, e a sua primeira comunicação foi exatamente nestes termos: não temais, não temais, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este é o bordão do crente, esta é a temática do servo de Deus, este é o coração daquele que se coloca na presença do Senhor. Nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, como também nasceu em os nossos corações. E sejam quais forem as circunstâncias, nós avançaremos confiantemente. Tem faltado saúde, tem faltado medicações, tem faltado respiradores, tem faltado leitos de UTI, tem faltado profissionais que possam cumprir a sua jornada para bem da cura das pessoas. Tudo isso é verdade, mas o que mais tem faltado é confiança no Senhor. É isso que está mais em falta no mercado da vida. Estamos absolutamente intimidados, mas o profeta, diante daquele cenário que já ilustramos bem, não há nada que está tão ruim que não possa piorar. Ele diz: não temas, não te espantes, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Confiança diante do perigo. Mas há uma segunda lição dentro desse cenário. Da mesma sorte também, precisamos expressar solidariedade perante a escassez. Havia escassez de água, naturalmente então havia escassez de alimentos que não eram produzidos, havia escassez nos meios de pagamentos, havia escassez na provisão dos celeiros, escassez completa. E essa escassez está bem delineada exatamente no momento em que o profeta solicita um pouco de comida à viúva, e ela diz: sobrou nada, praticamente nada, não temos mais nada. É uma derradeira refeição. E o profeta, aí sim, diz: mas ele é ousado, parece até insensível. E ele diz: tudo bem, mas primeiro você vai, com o que sobrou, fazer a minha refeição. Você vai atender ao profeta do Senhor. Esteja certa, nada
vai faltar para você. Da panela a farinha não vai se acabar. Da botija não vai faltar o azeite. O Senhor proverá. Mas primeiro, seja solidária comigo. Esse é um tempo que clama pela nossa solidariedade. Há muitos que estão bem aprovisionados, como já dissemos. Muito bem aprovisionados. Aprovisionados, inclusive, pelo expediente daqueles que decididamente não podem ficar fechados nas suas casas e se dirigem até as casas dos outros para trabalhar. Então é muito fácil o discurso simplista de fique em casa, porque a nossa casa nós nos servimos, ou em nossa casa nos servimos daqueles que não podem ficar fechados nas suas casas. Mas há muita gente padecendo. O índice de pobreza vai aumentando. Os recursos vão se escasseando. E a nossa solidariedade não pode faltar. A solidariedade que nos traz a consciência que o nosso semelhante é um irmão, é um amigo, mesmo desconhecido, mesmo sem lhe sabermos a história. Uso a expressão irmão não no sentido da fé, uso no sentido da humanidade. Porque aqui não é hora de fazer seleção. E graças a Deus vivemos numa comunidade que não está apenas atendendo aos domésticos da fé. Mas como muito bem coloca o apóstolo Paulo, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, não olvidando dos domésticos da fé. Que tal seria que faríamos a todos e não faríamos aos nossos, mas fazemos a todos. Solidariedade. E é curioso que não há nenhum sinal na narrativa bíblica que a viúva redarguiu, que ela argumentou, contra-argumentou, que ela disse, vamos inverter? Primeiro eu como, se sobrar, vou fazer o teste assim, o senhor está dizendo que não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, então eu vou fazer para mim, aí vai sobrar para o senhor. Ela obedeceu à voz do profeta. Deus colocou no coração dela esse sentimento de solidariedade com um homem que já tinha viajado 200 quilômetros numa direção, viajado talvez uns 300 quilômetros na outra direção, já havia ficado à mercê do provimento de corvos. E agora ele pode ter um bolo, um pão caseiro, uma comida que quem sabe seja a sua última, já que ela mesma diz, nós vamos fazer essa última refeição, vamos morrer. Você morre com a gente, mas morre de barriga cheia. E às vezes é isso que a gente precisa. Nós nos apegamos demais aos dias terreais, olvidando que Deus nos fez para a eternidade, isso vamos falar na sequência, e que nem sequer aproveitamos os dias terreais, para que vivamos bem os dias que nós temos hoje, por meio da solidariedade, do exercício da bondade, da beneficência, do carinho, do ombro amigo. Muitas vezes não é questão do pão material, mas do pão espiritual. Não é questão do recurso financeiro, mas da amizade, de acolher um coração sofrido, de ouvir-lhe as histórias. Isso é solidariedade perante a tão grande escassez que temos vivido. Hoje, escassez, inclusive, de companhia mesmo. Nós estamos aqui com um grupo que vem trabalhar hoje aqui para propiciar os cultos nos nossos lares, mas há muita gente que está fechadinho dentro de casa, sem ninguém. Alguns deles sequer de uma ligação telefônica de um familiar. Escassez de companhia. Precisamos ser solidários também nesse sentido. Então, num tempo em que está ruim para piorar, nós somos alertados da confiança diante do perigo, da solidariedade perante a escassez, mas em terceiro e último lugar, esperança, apesar da morte. Exatamente no ponto em que se imaginou, agora viramos a chave, agora a porta se abriu, a escassez está indo embora, miraculosamente, há um alívio. Mas o versículo 17 traz um novo ponto.
o menino adoece, fica em estado terminal e finalmente morre. E aí é curioso as reações. A reação da mulher diante do profeta: ele morreu por causa do meu pecado. Você veio aqui para mostrar quão pecadora eu sou. E é interessante porque diante da palavra de Deus, diante da pregação da palavra de Deus, diante dos servos de Deus, a gente começa a olhar um pouquinho mais para o espelho da alma e perceber quão pecadores nós somos. E eu quero aqui me inscrever nesse rol, porque eu também percebo isso. Numa vida secularizada, materialista, consumista, como a que vivemos, somos muito insensíveis às coisas espirituais, mas quando paramos para ler a palavra, estacionamos um pouco a jornada para ouvir a pregação da palavra de Deus, ou mesmo estamos diante de um servo de Deus, a gente vê que está a anos-luz do nosso potencial espiritual, e parece que foi isso que aconteceu com a mulher, né? Vieste até mim para trazeres à memória a minha iniquidade, e por causa da minha iniquidade meu filho morre. É bom lembrar que ninguém morre por causa da iniquidade dos outros. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Cristo morreu por todos, para que, uma vez confessado o nome do Senhor como nosso único Salvador, também possamos ser salvos. Os pais pecaram, os pais comeram uvas que não estavam boas, nos dentes dos filhos não nascem cariados, da qual dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas o próprio profeta reage de um modo estranho, porque parece que ele também assume culpa. Ele diz: Senhor, até essa viúva que me hospedou, será que eu estou abusando da bondade dela? Até o seu filho o Senhor matou. Veio cobrar, veio fazer um ajuste de contas com Deus. Quem somos nós para ficar cobrando de Deus qualquer coisa? Mas não é o que a gente faz às vezes? Nessa crise sanitária que atingiu o mundo todo, nosso país também, eu bem sei a lista de homens e mulheres de Deus que perderam a vida por causa da Covid-19. Ministros de Deus. Graças a Deus a maioria curou-se, mas muitos não se curaram. E será que eu tenho direito, alguém tem o direito de cobrar de Deus isso? Como é que o Senhor deixou acontecer isso? Deus tem os seus caminhos. Mas aí o profeta, pela direção de Deus, clama ao Senhor para que aquele menino voltasse à vida. E o texto bíblico diz: o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E ele então tomou o menino, trouxe ao quarto, à casa, deu à mãe e lhe disse: teu filho vive. Teu filho vive. O cenário é de morte, de doença que vai levando a estados muito agravados, de preocupações de todas as ordens, mas em meio a tudo isso a esperança ainda fala mais alto. Porque os nossos dias podem mesmo se encerrar na face da terra e de maneira precoce, mas a nós foi dada a vida eterna, um reino onde não há lágrima, onde não há dor, onde não há doença, onde não há aflição. Ontem mesmo ouvia o depoimento de uma comunidade irmã para a qual eu pregava e que dava conta do passamento naquele mesmo dia de um membro da igreja que havia padecido muito por causa desta famigerada doença. E foi notável ouvir o depoimento de uma pessoa dizendo, na sua própria oração, dizer assim, agradecer a Deus que aquela pessoa que não podia respirar, não tinha como respirar, sofria por causa disso, Deus abreviou a sua dor e agora ela pode respirar as moradas celestiais. Porque nem a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não estamos com isso largando os remos para não navegarmos até o porto seguro. Estamos firmes, lutando pela saúde, pela vida, pelos cuidados. Mas aqueles que sucumbirem, se estiverem no Senhor Jesus, a esperança será notificada de maneira maravilhosa, como
aquele que chegou ao porto seguro, por meios diferentes, porque chegou à glória eterna, chegou à glória da presença de Deus. Este menino é devolvido à sua mãe, para que prevalecesse a palavra da vida contra todos os discursos da morte. E é isso que nós queremos nesta hora poder oferecer ao povo de Deus. A palavra da vida sempre prevalece. Por isso, a passagem bíblica se encerra nesses termos, é o depoimento da mulher, aquela mulher que diz lá no versículo 12, que tão certo como vive o Senhor, teu Deus, como diz, esse é o teu Deus, não é o meu Deus. Agora ela no versículo 24 diz, eu agora sei que és homem de Deus de verdade, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O mais importante para aquela mulher não era ter provisões, o mais importante para aquela mulher não era ter ousadia no meio de todos aqueles perigos. O mais importante para aquela mulher sequer era ter o seu filho redivivo. O mais importante para ela era saber que a palavra do Senhor estava ali, nos lábios do seu servo, e que a palavra do Senhor também esteja em os nossos corações. Uma coisa não está tão ruim que não possa piorar, mas a nossa confiança, a nossa solidariedade, a nossa esperança hão de prevalecer, sejam quais forem as circunstâncias. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos, pois, meus irmãos, cantar o hino 336, sob o título Transformação. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor. Perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Tu nos transformaste pela operação da tua maravilhosa graça. Nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz. E em dias tão tenebrosos, ó Deus, nós queremos brilhar
Nós queremos ser luz, referência, Senhor. Por isso, não permitas, ó Deus, que nós nos descuidemos deste desafio, ó Deus, de sermos o paradigma, o padrão, o modelo de fé, de vigor, de determinação, ó Deus. Porque em meio aos perigos estamos confiantes. Em meio às dificuldades, à falta, à escassez, Tu nos deste um coração solidário. Em meio ao cenário de morte, ó Deus, a esperança prevalece em nós. Guarda-nos no Teu amor, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam agora e para sempre. Amém. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Que Deus nos abençoe. Amém.